Feche seus olhos para a gente orar. Sempre é necessário orarmos. Então feche seus olhos, ore agora. Agradeça a Deus por você estar aqui. Agradeça por tudo que Ele tem feito em sua vida. Agradeça a intimidade que você tem procurado aí para ter com o Senhor Jesus. Agradeça porque mesmo no meio das adversidades você consegue se encontrar com o Senhor. Paizinho, nós agradecemos ao Senhor, ó Pai, pela graça que temos de poder clamar ao Senhor e o Senhor nos ouvir. Agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem sido, ó Pai, um Deus presente, Senhor, mesmo no meio das adversidades. Tem sido nossa essência, nossa existência, tem sido do nosso ar, tem sido do nosso amparo, tem sido a nossa árvore, tem sido o nosso rio, Senhor, tem sido, ó Pai, aquele que protege, aquele que envia, aquele que dá as palavras para momentos certos. Ó Pai, nós agradecemos porque o Senhor tem sido o nosso equilíbrio, Senhor. Que o Senhor continue nos abençoando, não só aqueles que estão aqui, mas aqueles que estão nos ouvindo, Senhor, nos assistindo, até mesmo pela rádio. Que o Senhor possa abençoá-los e a mesma graça, ó Pai, que é manifesta aqui, seja, ó Pai, levada a todos os outros lugares que as pessoas estão nos ouvindo, seja manifestada a sua glória, a sua bondade no lugar aonde, ó Pai, como diz Romanos, aonde tiver ou existirem pessoas clamando, ó Pai, pelo Senhor, que o Senhor, ó Pai, nesse momento, ó Pai, venha trazer o alento e refrigério que essa pessoa necessita. Nós agradecemos mais uma vez por sua bondade, a sua graça, e pedimos que o Senhor continue nos abençoando. Abriu nossa mente, ó Pai, para aprendermos tudo aquilo que está no seu coração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Querido, nós estamos falando aí sobre as bênçãos do Senhor sobre nossas vidas, e começamos a trabalhar para poder falar sobre cura, libertação, batalha espiritual. E quando você não tem base de algumas coisas, ou você pula alguns ciclos, o que acontece? Você não entende direito, e aí nós colocamos em nosso coração parte do que aprendemos, né? Parte do que nos ensinaram, e a gente começa a abolir toda a temática, o alicerce, e esse é o grande problema, né? Que quando você entende a palavra de Deus pela metade, você se fixa naquilo que ensinou e não consegue ver todo o contexto, você se perde nas doutrinas, nos ensinamentos. Por exemplo, enquanto isso você vai abrindo aí, eu acho que já está o texto aqui, não já? Eu deixei o texto aqui. E aí o que acontece? Você vai se perdendo. E nós temos aprendido várias coisas, mas a gente ouve muita coisa. A gente ouve mensagem de manhã, de tarde, à noite. Você ouve outras mensagens, isso não é mal, isso é muito bom. O que é importante é você saber quem está ensinando, né? Ver a vida da pessoa, seja homem ou mulher, ver se quando ele fala de casamento, ele é bem casado, ver se quando ele fala de filhos, se ele tem filhos, ver se ele fala de liderança, ele é líder, se ele fala como marido, se ele está presente no lar, se ele fala da igreja, você tem que saber se ele está dentro de uma igreja. Quando ele fala, de repente, de você superar, saber se ele superou, ou simplesmente mais um que entrou aí para ensinar, sabe-se lá o que, e você aí come e bebe dessa mesa. E depois você vai falar que a palavra de Deus, que Deus não está dando certo. E aí, na verdade, não é isso, são as pessoas que estão nos ensinando. Nós vamos partir para esse texto aí, enquanto vai ficar aí, para você ficar lendo. Mas uma coisa interessante, estão desfacelando, acabando, retirando, de alguma forma estão tentando tirar o livre-arbítrio. E quando, de uma forma geral, né, tudo que você vai vendo como cultura, alguém tenta destruir uma cultura que já existe, tirar a etimologia da palavra, ou seja, o sentido dela, a estrutura, porque tem algo por trás, tem um sentido. Não é à toa. Você acha mesmo que na nossa sociedade vai sair uma cultura e vai ficar vazia? Claro que não, vai entrar outra. É assim que é. Então entra uma nova cultura. A pergunta é, qual é a cultura que vai entrar? É assim na nossa vida. Em nossas casas a gente tem uma cultura, uma forma. Se você retira essa forma, ela não fica vazia. Alguém entra. Biblicamente, a Bíblia nos ensina. O que ele ensina? Que Jesus Cristo, quando entra, né, varre a casa, arruma, retira
toda entidade, todo principado, toda potestade, o Senhor entrega. Isso aí eu falando, entrega a chave na sua mão e o Senhor fala assim, quem vai entrar? Mas aí o texto continua. E aí o diabo foi retirado, arrancado, né? Os demônios voltam. Ele encontra a casa arrumada. E aí, rapaz, como você está? Bom? E aí ele chega, a casa está arrumada, ornamentada, a mesa, os copinhos, tudo certinho. O que diz o texto? Não tem dono, está vazia. Ele entra e traz mais 7 piores. Então tome cuidado, nada fica vazio. Então quando tiram ou estão tentando tirar o livre-arbítrio, ou seja, a sua responsabilidade, a minha responsabilidade de escolher, né, o que fica mais fácil? Falar de uma graça que estou ensinando. E aí acontece, tira a responsabilidade do homem. Você é responsável quando você pecar. Você é responsável. Teve poder de escolha. Biblicamente teve poder de escolha. Ninguém fica endemoniado que vai passando, alguém pega e já vai cair. Não, não é assim não. É um processo. São escolhas que levam eu e você a ficarmos endemoniados. Ou abrir a casa depois que o Senhor limpa. Sou eu que escolho. A gente escolhe entre ir para o trabalho, ir para a igreja, passear e estar no trabalho. A gente tem escolhas todos os dias. Então, ensinaram a gente que tudo é culpa do diabo. O restante, Deus cura. Opa, peraí. E a sua responsabilidade e a minha responsabilidade? A mentira, por exemplo, a Bíblia fala que o pai da mentira é o diabo. E que ele nunca se firmou na verdade. Você acredita nisso? Também eu acredito. Agora, a mentira que sai da sua boca deliberadamente, intencionalmente, é culpa de quem? Não, o diabo simplesmente atiçou. Atiçar, amados, a gente fala, de vez em quando o pessoal fala assim, pastor, se eu falar uma palavra, atiçar. E aí um paraíba misturado meio com italiano, e aí atiçar é o seguinte, quem já viu um fogo a lenha, né, e aí você coloca o braseiro ali, tudo, você começa a abanar. Aqui a gente fala abanar. E lá fica atiçar. Você, amém? Não deixe sozinho aí não. Né? Você vai atiçando para sair o fogo. Né? Então é isso que eu quando falo atiçar, de vez em quando você pode perguntar, pastor, que palavra esquisita é aquela? Então acontece, ele vai atiçando o que já está dentro de você. Então a Bíblia fala sobre morrer o homem exterior ou interior? Interior. E aí acontece, aí dentro tem o livre-arbítrio, tem os desejos. O desejo de não estar aqui, você querer estar em outro lugar. O desejo de falar que está cansado, está doente, está em casa. Então tem um desejo aí dentro. O que o diabo faz? Ele acende. E quando ele acende aquilo que já está em você, ele gera luz ao pecado. Então, tome cuidado quando você vê alguns pastores, líderes, coaches, etc., ensinar que não, coitado de você, oh meu Deus. Não tenha pena de você. Você mesmo não pode ter pena de você. A carne nunca melhora. É por isso que a gente sempre está buscando o Senhor, porque a gente não melhora. E a Bíblia nos ensina isso. Então, é importante que você entenda quais são os seus prazeres, seus desejos mais intensos que as pessoas não conhecem. Nem o seu marido, nem a sua esposa, nem o seu filho. Quem é o desejo, qual é o desejo que chama os teus olhos, o prazer. Então a gente precisa entender, tem coisa que é do diabo, tem coisa que é de Deus e pertence só a Ele, tem coisa que é nossa. Nós estamos numa escola ministerial, a gente está no culto, a gente tem agora o encontro de casais, o jantar de casais, de namorados. Mas é para quê, amados? É simplesmente para você matar a carne, e a carne acorda todo dia prontinha para pecar. É isso que a gente faz. A gente tenta trabalhar essas questões. Então, vamos lá para você entender que as promessas do Senhor existem, as promessas de Deus estão sobre mim e você agora. Amém? Amém, gente? Então você tem promessa de Deus. Agora, tem processo, ela tem uma meta, ela tem disciplina, né? E ela precisa de entrar em processos para que você ative. Nós já lemos aí Deuteronômio 28 e vamos continuar lendo outros textos para que você possa entender isso devagarzinho. Então você pode ler esse texto comigo? Eu já sei que você decorou, mas vamos lá. Tinha...
Pronto, vou deixar esse texto aí, até eu passar para outro ponto, tá? Mas vai deixar aí. Só esse pequeno texto, ele tem 4 ensinamentos para a gente. Você vai chegar em casa e vai ler. Você vai ler antes, durante e até o finalzinho. Você vai entender isso, pegar o verso 10, 14, por aí. Você vai ver quem são esses valentes. Mas é interessante esse texto aí, que ele nos ensina algum princípio. Veja só, se você começar a ler o texto antes, né, o capítulo 11, 12 e depois o 13, você vai ver que essas pessoas que ali estavam, o próprio Davi, algumas pessoas tinham falado algo dele, ou deles, ou das pessoas. Então, às vezes, nós não conseguimos romper, ou ir à frente, ou desenvolver, não é pelo que Deus está falando, é pelo que as pessoas disseram a nosso respeito. E isso nos impede, faz com que você pare e fale assim, eu não tenho condições, eu não tenho capacidade. Eu sei que eu tenho promessa de Deus, né? Eu sei, de repente foi numa vigília, como eu contei para vocês, de repente foi numa oração, de repente foi numa ministração, de repente foi alguém, um missionário, uma missionária, de repente foi num encontro de células, de repente foi no monte, né? De repente foi em qualquer lugar, Deus apareceu, se materializou de tal forma, e você sentiu, não tinha como outra pessoa saber, a não ser Deus. E aí acontece, houve uma promessa, houve um direcionamento, de repente até datas. Mas o que acontece? O tempo é terrível. Se o tempo não tiver a presença de Deus, ele faz com que eu e você possamos sucumbir, sem entender que as promessas de Deus têm dia, data e hora que Ele marcou e Ele definiu. Não foi você, só que a nossa ansiedade, a nossa ânsia, o nosso desequilíbrio, a falta de amor, de ponderar as coisas que Deus nos ensina, a gente quer rápido correr e ter alguma coisa. Não é assim. Há um direcionamento para que as promessas de Deus se cumpram, como foi o caso de Jesus. O caso de Jesus, essa história começou em Gênesis capítulo 3. E essa promessa demorou para mim e para você. E ela se realiza em Mateus capítulo 1. E depois de mais 33 anos, mais ou menos, o nosso Salvador cresceu, desenvolveu, teve um amadurecimento, passou processos. Em 3 anos ele teve seu ministério e morreu. E aí a gente começa, né, na época do fast food, você pede qualquer coisa, tem que chegar 30 minutinhos, demora, né? Já está demorando tanto assim. E aí acontece, houve um processo para isso. E aí, quando o Senhor fala assim, olha, pode vir a mim, eu vou ajudar vocês. Há um processo, meus queridos. Há um processo de melhorar, o melhoramento, há um processo. A gente fica cansado, dá vontade de desistir, dá. Mas acontece, a graça do Senhor nos basta e nos coloca de pé. Então, quando a gente olha para esse texto, algumas coisas ele nos ensina. Esse exército, por exemplo, tinham por arma o arco e usava tanto na mão direita como na esquerda, em arremessar pedras com fundas, segunda coisa, e em atirar flecha com arco. Então eles tinham habilidade. Mas começou assim? Claro que não. Começou todo mundo na caverna de Adulão, todo mundo acuado, cansado, sobrecarregado, marginalizado, oprimido, povo que era de ouvir as coisas e ficar com temor, pessoas que não queriam ser desafiadas, pessoas que não queriam romper, pessoas que eram endividadas, estavam ali com Davi, e nem ele sabia o que Davi ia fazer, sabia que Deus estava com ele. E aí foi chegando, esse povo chegou até agora eles estão destros, eles são pessoas que conseguem olhar e dinamizar, e quando você começa a estudar crônicas ali, você vai ver que esses homens começam a multiplicar as estratégias, ele começa a multiplicar homens valorosos de guerra e sabem ler o tempo, sabem ler o que está acontecendo. Foi tudo de uma vez só? Claro que não, foi o tempo. Eles aprenderam com o sofrimento, aprenderam com a dor e foram crescendo, não ficaram se martirizando, ai, coitado de mim, ninguém me ama, ninguém, o que é isso? Eles entenderam que tinham uma dificuldade, um problema, e ele falou assim, eu sei que a gente vai aprender com o tempo, e o Senhor foi por eles, foi capacitando, dando um amadurecimento, e aí eles se levantaram. Agora, os caras conseguem atirar flechas, arcos com a mão esquerda, a mão direita, pega a funda, ele com o olho assim, joga lá, acerta, e aí vem um texto, ponto, e deixa 2 pontos ali. Fala assim, pode ler comigo depois do ponto? Eram Saul foi inimigo de Davi. Até os inimigos da família foram servir a Davi.
Isso mostra que se você continuar honrando a Deus em todas as suas áreas, o inimigo que se levantou contra a sua família, contra você, é capaz de estar junto com você em um campo de batalha. Agora a pergunta: como está a sua maturidade para receber o pessoal da família de Saul? Como está? Mas vamos lá, aprender um pouquinho esse texto. Vai lá, pode passar. Esse texto nos ensina algumas coisas, você pode ler comigo? Enquanto esse povo estava na caverna de Adulão, claro, capítulo 12 já não estão mais. Mas quando estavam na caverna de Adulão, estavam sendo preparados, forjados. E ali tinha tudo que não presta, colocar entre aspas, tudo que não presta estava ali dentro. Não tinha como, eles só eram o quê? Os improváveis. Eles estavam ali. Quando eu olho para a Igreja Batista do Mandeló, começando do pastor Fábio, pastor Laval, até, são os improváveis. O Senhor chamou aqueles que não tinham genealogia, que não tinham caráter, que não tinham condições, não tinham família, ninguém falava muito bem deles, e aí nós chegamos aqui. O que a gente faz? Continua não fazendo nada, esperando a graça do Senhor e só obedecendo. E aí acontece, você não vai fazer nada, nem eu vou fazer nada, por quê? Quando nós fizemos, deu errado. Então a gente espera o Senhor falar e a gente obedece, dá certo. Amém? O que você vai fazer simplesmente é lutar contra o seu pecado. Pronto. E foi o que aconteceu. E aí, enquanto isso, Deus foi alargando, Deus foi preparando. É tão interessante que Davi, ele estava na genealogia de Jesus Cristo. Ele é o único rei que está nessa genealogia. E ele falou assim: o seu trono nunca será tirado. E Jesus é dessa linhagem. A promessa do Senhor é o seguinte: você morre e continua reverberando na sua família, né? Vai encontrando todos os seus familiares, amigos, parentes, e o Senhor abençoa. E nós somos abençoados por causa desse homem. Ele permaneceu fiel, entrou na genealogia, Mateus capítulo 1, está lá, esse homem está lá, e aí nós somos abençoados por Jesus, e é por isso que a gente tem que manter posição. E aí é difícil, pelo que falam de você, o que falam de mim. Agora, a sua identidade, o relacionamento com o Senhor, é isso que define quem você é e quem eu sou. E acabou. Agora, quanto mais você busca, mais você se entrega, mais você quebranta o coração, mais se arrepende, mais o Senhor começa a estender a sua casa. Mais o Senhor começa a estender. Presta atenção a alguns valores que a gente vai trabalhar lá na frente. Quando você pede algo para Deus, Deus vai te dar para você abençoar pessoas. Quando você retém a mão, é igual o homem da mão ressequida. O que vem na sua mão morre ali em você, como o mar vermelho. E aí acontece, quando você recebe uma bênção, você não divide. Quando você recebe uma bênção, você não abençoa. Então Deus está olhando para isso, porque nós vamos aprender sobre isso, né? Mas quando você tem uma bênção, você não passa um gole de café, você não passa um gole de açúcar. E aí você vai ver esses princípios que a gente vai trabalhar na frente. Mas você já viu, quem já foi dessa época, né? Tinha vizinho, vizinha, e que pedia um copo de açúcar. Alguém já foi dessa época? Eu sei que, só eu que vou levantar a mão. Quem não devolvia? Só eu. A gente não devolvia, mas o vizinho estava assim, tá conversado. O que ele falava? Tem um copo de arroz aí você já sabia que estava devendo, aí você pagava os juros. O que ele fazia? Dava 1 quilo de arroz, pronto. Está no contrato, né? E aí, ela tem um copo de café, você fazia o café, o outro você não tem açúcar. Então faz o seguinte, você me dá o pó, eu faço, e aí você vê o quê? Com uma garrafinha, um copinho e dava para o outro. A pergunta é, amados, todo mês, se você parar para pensar, todos os meses era assim, é engraçado. Não faltava para você, também não faltava para o vizinho. Não era assim? O vizinho sempre tinha um macarrão, um negócio para te ajudar naquele negócio lá. Hoje, falta. Por quê? Deixamos de ser generosos. Deixamos de ser. Você fecha a casa, vários trincos, várias chaves, põe o cadeado. Aí a Bíblia fala assim, se alguém bater à noite pedindo pão, você fala assim, vai embora que eu não te conheço. Então hoje deixamos de ser generosos. A gente fala, traz 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, está sobrando na sua casa, deixa apodrecer, chega aqui que já chegou faltando 2 dias. Fala assim, entrega logo, vai entregar para quem em 2 dias? Para que deixar de vencer?
Então acontece, o Senhor vai alargando a nossa tenda. O que Ele vai fazendo? Ele vai te dando experiências, vai te dando como você se mover, Ele vai te mostrando como você deve fazer. E aí você vai fazendo, vai trabalhando, e o Senhor vai olhando e vai te abençoando. Olha as promessas do Senhor. Ele vai fazer, você vai fazendo, Ele vai te abençoando, sendo generoso no pouco, e o Senhor vai multiplicando. Porque Ele entende que você tem um coração puro no que tange a ser generoso. E aí nunca vai faltar na sua mesa, e consequentemente, se não falta na sua, não falta de ninguém. Então, quando nós entendemos que a promessa do Senhor está em nós, esse processo continua, porque o Senhor vai alargando nossas tendas, porque Ele vê em você capacidade de crescer, como foi José do Egito, não só de receber, mas de abençoar até os próprios inimigos de sua casa, que o venderam. Então, como está o seu coração quanto às promessas de Deus? Se você for abençoado por demais, você vai esconder o dinheiro, você vai entregar o dízimo, não vai dar oferta nem para o Abas, não vai comprar nenhum quilo de alimento, então é difícil. Você tem que entender como você está. Tem gente em nossas igrejas que gostam de ser abençoada, mas quando a gente fala assim, Luiz, dá para... Não dá não. A gente precisa entender que é na lei da proporcionalidade, você é abençoado para abençoar. É essa a visão. Mas vamos passar aí à frente. Pode passar o outro pilar? Leia comigo agora. Foi? Oi? Vamos esperar. Travou. Foi? Vamos lá? Você vai ver que esses homens, naquele pequeno texto, eles não sabiam de nada, só estavam num buraco enfiado com Davi, e agora eles já são homens destros. Agora já procuraram mais ainda com funda. E aí o que acontece? Eles tinham um nível, e o nível era zero, não sabiam mexer com nada, fazer nada. Mas eles colocaram no coração em aprender, a sair daquele nível que eu não sabia, que era batido, que estava endividado, que estava cansado, pararam de reclamar, pararam de murmurar, e agora é o seguinte, assim, vamos aprender. E foram aprendendo, aprendendo. Eles aprenderam tanto que multiplicaram. Tinha mais de 200 mil líderes ali. E aí eles aprenderam e saíram daquilo. Enquanto você estiver nesse nível e não querer aprender e sair desse nível, não dá para você ir para o segundo, ou assim o terceiro e quarto. Você precisa entender que os processos dentro desse nível, para que você aprenda, compreenda, leia a palavra, tenha relacionamento, para ir você para outro nível. A nossa igreja, você sabe que sempre tem alguém que chega aqui e fala assim, eu vim para te ajudar, pastor, como eu já contei aqui, não. Outros vêm, não, eu vim para ser pastor, outros não sei o que lá, eu vim para liderar. Eu falo, nunca vim para servir, é só não. E aí tinha uma pessoa lá em 1900, perturbando, eu falei assim, cara, se prepara, então eu vou fazer 5 perguntas para você. Se você fizer, eu consagro você. Saiu feliz, foi embora. Eu tinha 3 anos, cheguei. Aí eu falei, tudo bem. Aí chegou, teve escola bíblica, pastor, eu falei assim, à noite, acabou o culto. Eu falei assim, está pronto? Está pronto. Eu falei assim, tá bom. Qual o nome do primeiro pastor da Igreja Batista no Mandeló? Edinaldo. Nome do fundador. Não, mas vamos passar para o segundo. Aniversário da igreja. A Igreja Batista no Mandeló, quantos pastores já existiu? Existiu nessa... Acho que 3 ou 4. A gente era PG antigamente, mas sempre teve discipulado. Eu falei assim, tá bom. Se eu ligar para o seu discipulador agora e perguntar para ele assim, quantas vezes você ligou para o seu discipulador e falou que nenhuma vez? Aí ele falou assim, eu entendi, pastor. Aí foi para outra igreja, claro. Mas o que acontece? Você tem que entender aonde você quer chegar. Flávio, você é advogado. Não de carreira. Você comprou o diploma? Você teve que fazer o quê? Ler e fazer o quê? De segunda a sexta? Anotar e aparecer lá, né? Querido, tem gente que não aparece na escola bíblica dominical, quer ser ministro. Tem gente que não aparece no círculo de oração, já falei isso.
Você precisa entender que a glória do Senhor se reflete aqui, na sua casa e aonde você estiver. E a Bíblia fala assim, se você clamar, Ele virá. Agora, começa lá em casa. Se você não dobra o joelho lá, fica difícil. Mas minha família é uma coisa, servo e serva de Deus é algo individual, é algo que Deus busca, são verdadeiros adoradores. Ah, meu pai não quer problema, e você? Cada um é cada um, a Bíblia fala, cada um dará conta de si mesmo a Deus. Então você precisa entender esse processo de orar, de buscar. Como você faz na sua casa? De madrugada. Eu acordei e eu estava falando ali com o Lucas ali do som. E eu falei, estou fazendo um voto de agradecer a Deus, porque não era para eu estar vivo diante da história que eu tinha. Mas agradecer a Deus por sua bondade. E aí um dia eu estava dormindo, acordei sufocado e lutando com o diabo, e eu falando assim, em nome de Jesus, não conseguia, acordei balbuciando. Minha esposa falou, você estava pulando na cama e abrindo a boca. Quando eu acordei e saiu o fôlego, eu falei assim, vou ajoelhar e orar, entendeu, Patrícia? Fui lá, orei, repreendi ele, não estava nem vendo, repreendi, eu falei, você vai me dar um sono. E aí eu orei, eu tenho uma agenda de oração da minha família, orei, coloquei nas mãos do Senhor, por quê? O diabo ele consegue ver quando você quer buscar intimidade, compromisso, ele sabe disso. Você começa a pontuar, você começa e ele fala assim, olha, eu vou te pegar, você vai ver. E aí ele se levanta, mas o Senhor sempre estará. Agora, você precisa entender que tem ciclos na sua vida. E quando você não entende esse próximo nível, vai continuar como crente xingando, falando palavrão, reclamando, murmurando, falando que Deus é mau, que Deus esqueceu de você, que Deus não está no seu negócio, que a sua oração está demorando, ou senão você vai entrar no gabinete de algum dos pastores e fala assim, pastora Patrícia fala assim, olha, vamos orar. Não, estou orando todo dia. Aí ela fala assim, vamos jejuar, não, já estou jejuando. Aí eu falo assim, vamos no monte, eu já fui 4 vezes. Aí ele pega e fala assim, Patrícia, eu tenho feito tudo o que você tem feito. E aí só falta falar o que o texto bíblico diz, né? Vai lá, vende os teus deuses, né, e segue o Senhor. Por quê? Porque não é do crente que é crente, o servo que é servo, não é da índole dele falar que quando fez uma oração, Deus não respondeu. Ele fala assim, ainda não é o momento de Deus me responder. Quando a gente ora, a gente sabe que Deus ouviu, e para a gente já traz um alento, saber que está no controle dele. Como está essa jornada de oração? Nós precisamos de entender que saímos de um nível preparados para um outro nível. E aí como você vai neste nível aprender? Como você está aprendendo nesse nível? Está cansado, está sobrecarregado, não quer mais fazer nada para o Senhor, mas por quê? Se o Senhor é para ficar cansado e pudesse ter uma conversa com a gente, eu vou assim, Fábio, eu estou cansado de você pedir perdão e eu perdoar você, você continua. Ora, se eu pudesse perguntar para você, quem não pecou, levanta a mão hoje. Aí você fala assim, está difícil. É isso aí, nós pecamos todos os dias. Claro, como o texto diz, não para a morte, mas nós pecamos. Omissão, ou permissão, ou raiva, ou ira, mas nós pecamos. E aí o diabo entra nesse engodo, nessa raiz de amargura, e às vezes a gente acha que é melhor do que o outro, quando na verdade é um ciclo, tem que aprender. Se um inimigo voltasse para estar do seu lado, como foi a genealogia de Saul, ela da família de Saul, voltasse para trabalhar com você, o que você vai fazer? Como é que está o seu amor? Como é que está a sua experiência, a sua intimidade, como é que está? Entenda que você precisa passar desse nível que você está. Você precisa, o discipulado é para isso, para você aprender com pessoas que estão na estrada há mais tempo que você, orar. Orar pode ser cansativo no início, mas quando você começar a orar por 1, 2 horas, você vai ver o alívio que você sente e o alívio que as outras pessoas que são fruto ou objeto da sua oração, o que elas sentem. A oração ela não pode ser um peso, eu estou falando de circunstâncias. Circunstância é um peso, quando você começa a orar, sai o peso. A oração em si não é penosa, a oração em si não tem um tédio, porque você pode falar o que você quiser e não será preso. Você pode falar o que quiser e Deus vai te ouvir, e quando não, a Bíblia fala que tem um advogado junto ao Pai, que ele pega as palavras que nós não sabemos falar e codifica. O que impede você de orar? Ela alivia a alma.
ela tira a pressão, a opressão do peito. Se você separar 30 minutos, quando você estiver terrivelmente abalado e tiver problemas ao seu redor, você pega e fala assim, eu preciso falar com Deus. Vá para o banheiro. Começa a chorar ali, no canto, fecha e começa a orar. Você vai ver como vai começar a chorar, vai trazer uma alegria, um regozijo no seu coração. E você vai sair do banheiro sentindo a presença do Senhor, se é um quarto, se é uma rua, se é um carro. Vai lá para você ver que a graça do Senhor, a glória, manifesta naquele lugar, que é só você abrir a boca. Passe desse nível que Deus colocou. É processo. Tem que aprender, é um processo. Eu lembro um dia que esse negócio de igreja com propósito, ela tem as partes boas e tem aquelas que não são tão boas assim. Como é que é isso? Igreja com propósito, ela é boa porque eu entrego na mão do líder e eu estou andando com ele, confio nele, ele tem que passar para mim, eu passo para ele e a gente vai conversando. Problema, se o líder não passar, der problema, pastor, dá para resolver, por quê? Você não dividiu comigo, não partilhou, então tem esses probleminhas. Quando a gente começou a colocar igreja com propósito aqui, que começou no pastor Edinaldo, nós começamos a trabalhar dessa forma. Chegou um domingo, a gente fazia cartazes ainda, aquele negócio todinho, panfletava. E aí um dia tinha um pastor que ia vir aqui. E aí era uma pessoa de missões, uma senhora, eu passei para ela e tudo. Não, pastor, está fechado, está tudo fechado. E eu tinha um banquinho ali, não, o banquinho está lá. Mas eu ficava sentadinho ali para ouvir a mensagem, ficava ali. E aí foi, e aí domingo de manhã eu falei, tudo bem, pastor, vai ser uma bênção, o senhor vai ver. Eu estou ali certinho. E ela fala assim, pastor, eu tenho uma notícia para te dar. Eu falei assim, pô, ela sorrindo. Tem uma notícia para te dar. Eu falei assim, pô, qual é? O pregador não vai vir. Aí eu falei, irmã, mas não vai vir. Você é homem de Deus, Deus. Aí a raiva subiu, eu falei assim, calma. Eu me lembro que foi a Elaine. Ela estava no louvor. Olha, tem coisa que marca. E aí tinha uma oração aqui, era cheia de fio. A gente tinha metro de fio aqui. A gente ostentava aqui, tinha metro de fio aqui do microfone, tá? Era uma ostentação só que a gente tinha aqueles cabos. E aí ela foi para ali e falou assim, Elaine, canta mais um cântico, que eu vou fazer a mensagem agora. Ela passou, o cara não vem. Eu saí correndo para cá, no meu gabinete lá em cima, eu ajoelhei e falei assim, Senhor, me dê uma devocional que eu tenha feito, que esteja rabiscado aqui, para eu poder falar. E aí Deus foi falando, gente, eu anotei num papelzinho desse tamanhozinho assim. O Senhor foi me dando, e aí a raiva, junto com o desespero, entendeu aquele negócio, eu falei assim, a situação funciona, a igreja com propósito, entendeu? Se a gente confia na mão da pessoa, a pessoa lenca, e poxa, não sei o que lá, e a raiva, a indignação, você tem que pregar. E aí a Elaine repetindo, e dando glória a Deus, e levantando, falou assim, Senhor, desci, e aí eu não consegui olhar para a irmã, e aí eu vim para pregar e tudo, Deus abençoou, é só graça dele. Pode acontecer isso no seu ministério. Pode acontecer isso com as pessoas que você confia. Pode. Agora a pergunta é, como é que você está? Você precisa estar se relacionando com o Senhor, porque quando acontecer, continuará sendo Ele que vai operar. E quando na sua graça abundante, Ele te permitir estudar, você vai apresentar o que você estudou com mais graça, mas vai continuar sendo Ele operando. Vai continuar sendo Ele. Então a gente precisa entender como está o coração. Numa etapa dessa da vida, dos níveis, que ele está falando dos níveis. Eu peguei Jonas e Lucas, daquele tamanhozinho, correndo para lá e para cá, como a gente está com obra aí, né? Elas correndo para lá e para cá, ali estava cheio de madeira, correndo para lá e para cá, fui pregar. E aí eu gosto de papel. Eu estou tentando sair desse negócio. E aí o papelzinho aqui, deixei minha Bíblia aí, inocente, deixei a Bíblia lá e tudo, os garotos brincando para lá e para cá e tudo. E eu sempre olho na Bíblia. Quando cheguei aqui, o sermão não estava aqui. Eu vi na mão de algumas crianças lá, aquele papel para lá e para cá. Eu falei assim, eu vou lembrar dos pontos. E eu lembrei dos pontos. Agora eu trago o celular, eu trago anotado que se apagar a luz, pronto, acabou. Então, o que acontece, amados? Os níveis, você precisa se preparar que sempre haverá um desafio.
Sempre haverá um momento em que o Senhor vai te carregar e conduzir. Se está preparado nesse, ótimo, pode esperar que vai chegar um novo. Quando chegar o outro novo, como é que vai ficar desesperado? Maluco, vai falar que ninguém te chama? Aprenda nos níveis que o Senhor está te dando de processos. Aprenda o que você fará. Não me ama, ninguém me quer, não estão olhando para mim. Como é que é isso? Como é que é esse processo? Você precisa entender que você vai sair desse nível. Mas começou com zero, aprenda. Vai aprendendo. O Senhor quer ensinar? Deixa o Senhor ensinar, vai para outros níveis da sua empresa. Pastor, eu não sei, vai lá, aprende. Tem alguma coisa que pode aprender? Vai lá, aprenda sobre isso. Você precisa ver as estratégias que Deus está te dando. Você precisa saber as estratégias que Deus está deixando na sua porta, é só chutar para você fazer gol. Você precisa aprender sobre isso. Em nível, eu quero falar, quando eu trabalhava ali no aeroporto, eu sempre vi uma empilhadeira parada. Trabalhava em parceria com a Varig, uma empilhadeira parada. E eu vi o cara gritando todo dia, xingava, se eu lembro o nome dele, mas de repente ele vai entrar nessa igreja e se converter, então não vou falar o nome dele. Mas ele xingava e tudo, e aí não sei o que lá. E aí um dia apareceu lá no mural assim, eu era do financeiro. Olha, aprenda a andar de empilhadeira. Eu falei assim, pô, vou mexer nesse negócio. Aí eu fui e aprendi empilhadeira. Fica lá, aprendeu. Chegou lá um dia, eu estava supervisionando, chegou lá. E aí o cara estava gritando, espraguejando e tudo. Eu falei assim, cheguei ele, a Bíblia fala sobre isso, né? Cheguei e eu falei assim, seu fulano, se o senhor mandar uma autorização para o meu diretor, eu ponho essas garrafas de vinho aí em cima com esse lixo tranquilo para o senhor. Você faz isso? Eu falei assim, faço. Para que ficar nervoso desse jeito? O senhor vai se estressar e tudo. Aí ele falou, peraí, ligou, aí eu falei, tá, você vai ganhar hora extra, você vai ganhar mais dinheiro. E eu falei assim, estou aqui, eu já pensei nos barrigudinhos lá em casa, falei assim, a conta está paga. Eu falei assim, eu quero você toda sexta-feira aqui. Eu falei assim, eu estou aqui. Pronto, fui lá, aí eu falei assim, me ensina que eu estou nervoso. Aí era gás, aí eu fui daqui, lembrando do professor, pai e tudo, sem fazer muito barulho e tudo. E aí entrou mais uma merrequinha por mês. A Bíblia fala assim, aproveitai todas as oportunidades. Não é o meu trabalho. Show, Josué do Egito, o Senhor está dando oportunidade de aprender dentro do buraco, fora do buraco, no presídio. Aprende. Um dia que tiveram que mandar embora, quem ficou? Eu. Graças a Deus, fiquei lá. Eu só saí, sabe para onde? Para vir para cá como pastor. Então você precisa entender, não reclame dos níveis. Aprende, o Senhor está preparando você para outro. Não reclame, não está faltando. Às vezes você não aprendeu ainda o caminho, mas espera no Senhor. Ele está capacitando para coisas maiores. Pode passar? Vamos lá, leia comigo agora. Leia. Não adianta, meu querido. Passamos ali, o pessoal que viu com a gente, essa telha, tem mais de 5 anos a gente tentando. Eu não sei se você passou e viu as telhas que estão ali. Quando você for embora, passa desse lado aqui. Eu acho que até vento entrava aqui, a telha não aguenta, está aqui do lado. Só 5 que desceram. Tirei foto, mandei, para a gente poder ver. Há 5 anos a gente está trabalhando em cima disso. Era 200, 300 mil reais, 400. Eu ria, eu falei assim, que isso? Nem piso, nem elevador. E aí hoje começou a colocar ali da metade, por isso tem culto, começou a colocar ali de trás e tudo. Então, quando você começa a entender, a gente plantou isso em oração, em 164 horas de oração, lá atrás. A van, foi a oração, ela entrou, sabe quando? No ano da pandemia. No meio da pandemia, a gente não tinha dinheiro, não tinha nada, e ainda teve que pagar seguro e deu tudo certo. Quando começou um pouquinho da pandemia, eu vim aqui, orei, coloquei no grupo, que a gente ia dispensar 3 contêineres, são 3, né, Elane, que a gente tinha 3. E aí tinha escola ministerial, e Deus falou assim, aquela mancha, dispensa tudo. Devolvi tudo que era alugado, amados, foi acabar de devolver, aqueles ainda que tentaram entrar com processo contra a gente, que era R$500 a retirada de cada contêiner, a gente negociou, que já estava ficando apertado. Quando terminou tudo, eu olhei e falei assim, graças a Deus. Pronto, todo mundo em casa, ninguém pode sair. Continua ouvindo Deus, Senhor. São níveis. Agora, nós conseguimos, na pandemia, ajudar alguns irmãos, dar cesta básica, e agora
guarde isso no seu coração. A Igreja Batista no Moneró dava quem tinha todos os dias. Nunca faltou nada na Igreja Batista no Moneró numa pandemia. Quem é, amados? É Ele. É Ele. Nesse nível, né, nesse próximo nível, que eu nunca fui treinado em faculdade, não, eu ficava andando, o que eu fazia com as ovelhas? Visitava uma de longe, megafone, microfone, eu coloquei em cima da vanzinha que tinha aqui, para falar, não dava para chegar e tudo. Como é que você faz para fazer um culto? O culto ninguém podia se tocar, o pessoal colocava ali, o pessoal queria fazer uma jornada de oração, passava o microfone, a gente ficava ali, passava outro por trás, pegava o microfone e fizemos a jornada de oração com pessoas que sabiam que estavam meio receosas, mas não se entregaram para o medo. Vieram aqui, a gente estava gravando não, ao vivo, a oração foi uma 24 horas, eu acho que mais ou menos, 24 horas de oração, e as pessoas assistiram na sua casa. Eu não aprendi aquilo, nem a liderança aprendeu, foi orando, falei assim, o que a gente faz? Vamos fazer assim, vai ter a ceia, vamos fazer dessa forma. E ainda veio a polícia aqui, porque a gente gritava, igual estou brigando agora, falando com vocês, todo animado. A Cris parou aqui, o policial falou assim, está tendo culto aí? Aí a Cris e o Paulo falaram assim, não, eu posso ver. Aí eles entravam aqui para ver, porque os que estavam pregando aqui, que não era o pastor Fábio, Deus vai te abençoar! Aí o cara falou assim, está lotado. Está lotado esse negócio aí, que chegava aqui, aí via o pastor aqui, o pessoal do louvor ali sentado um pouquinho ali, outro lá, o pessoal falou assim, poxa, que legal, né? Pessoal animado. Nada, a gente estava aprendendo a falar para ninguém. Tinha uns 3 ou 4 aqui, ajudando, né? Porque se alguém quisesse dar o dízimo, a gente estava ali pronto. São ciclos. Você abandona ou você continua, porque o Senhor que chamou, capacita, e além do Senhor que chamou, capacita, Ele mesmo sustenta. Nós fomos sustentados pelo Senhor nesse período. Então você precisa entender, vai ficar o quê? Vai ficar, não dá, não vai dar, peraí, a gente está plantando. A gente está orando. Tem um povo que ora, um povo que se movimenta. Então o Senhor vai largando a tenda, a gente está orando. Vai chegar um piso e Deus está orando. A gente está orando e Deus está fazendo. Agora, você precisa entender que antes de desfrutar e antes de você colher, tem que arar a terra, tem que plantar. E isso é trabalhoso. Isso é trabalhoso. Então quando você entende isso, muda. E por último, pode passar. Foi? Leia comigo. A gente vai terminar aqui. Se você ver esses homens na caverna de Adulão, eles não sabiam nem jogar uma bolinha de gude, nem uma pedra. Esse é um nível. Mas eles queriam romper esse limite. Eles não sabiam o que ou como fazer. E aí foi crescendo. Esse pessoal começou a jogar uma flecha com a mão direita. E ele falou assim, rapaz, e se a mão direita cansar? Todo mundo que joga, ou faz joga aí, sabe que fica jogando 1, 2, 3 horas, que isso aqui dói. Se você ficar a mão direita, você fica apertando, você para, aquele negócio fica doendo. Quem fica escrevendo, sabe que fica doendo. Né? Se você é daquele que mexe no computador, começa a escrever aqui assim, e você apoia logo aqui na quininha, começa a doer aqui. Você sabe que coisa repetitiva cansa e pode trazer uma lesão. Então eu deduzo que esse pessoal, rapaz, o braço fica doendo demais. Vamos passar esse limite? Vamos aprender com o esquerdo? E aí joga a pedra com o esquerdo, bate na testa de outro, bate na testa do outro, começam, eu creio, dar gargalhada, falam assim, não, vamos treinar. E aí o texto diz que eles jogavam flecha tanto com a direita como com a esquerda. Os caras saíram de ser simplesmente homens que trabalham com a mão direita para trabalhar com as duas. Mas aí estava bom, eu falei assim, que é isso? Não, flecha tranquilo, vamos jogar funda. Vamos aprender? Vamos embora. Como é que é? Vamos começar com o direito. E aí, já melhor o direito, falei assim, não, mas além disso, vamos jogar com o esquerdo? Mas você imagina jogar um negócio com o esquerdo? Aprendeu, o texto diz que eles aprenderam a jogar flechas com a mão direita e esquerda, e a funda de pedra com a mão direita e esquerda. E por isso que eu coloquei aqui, você vai passar quais são, ou quais serão os limites que você vai passar. Você precisa quebrar e crescer e romper nos limites. Qual o limite que você vai romper? Pastor, não suporta o microfone. Tá, mais 2, 3, 4, 5, 10 anos.
Como é que Deus vai te usar, de repente, uma escola para dar uma palestra, aonde ninguém pode entrar, mas você pode? Treinando na sua igreja. A Bebel já foi aqui da nossa igreja, e ela trabalhou numa faculdade, esqueci o nome. E ela tinha pavor de falar. Era mais ou menos 150, 200 pessoas na aula inaugural. E aí depois ela falou assim, pastor, hora que eu vou lá, IBMEC, eu acho que é. E ela pegou, falou, e eu falei assim, filha aí, eu falei assim, pô, pastor, aprendo na igreja, aqui ou o senhor vai ou você vai. Aprendi aqui, cheguei lá e falei assim, poxa, o pastor falou que ninguém sabe o que eu vou falar. Ela começou a colocar, a tia Cris pega e coloca no... Chegou lá, ela fez tudo o que aprendeu aqui, depois o diretor perguntou assim para a Bebel, poxa, como é que você fala bem? Eu falei assim, a minha igreja. Igreja é para preparar você também, amado. A gente ensina planejamento, a gente ensina aqui a liderar. Você acha que isso vai ser aplicado no seu trabalho? Vai ser, agora você precisa desejar isso. Quais são os seus limites? Quais são? Ah, sou muito tímido, tá? Mas vai ser tímido até quando? Isso tem um período. Ah, eu não sei fazer. Aprende a fazer. Como é que vai ser? Né? Então você se põe na brecha, começa a ver e crescer nos limites que estão atrapalhando da bênção do Senhor chegar e derramar sobre sua cabeça. O que você vai fazer? Vai permanecer nessa vidinha? Ah, pastor, mas está tão bem aqui, tá show. Na show, você acha que a gente vai ficar aqui porque está tudo maceteado, ou seja, organizado, sistematizado? Não, tem outros desafios. E quando chegar lá, você vai fazer o quê? Pastor, deixa eu contar um negócio. Eu morro de medo de dar palestra. Agora, com 4.000 membros, você chama, agora que você está... Você não treinou por quê? Pastor, nunca li uma revistinha. Porque você não leu por quê? Ah, nunca vi no Velho Testamento. Você não perguntou, pastor, Salinha, por quê? Não perguntou. E aí acontece, você vai querer treinar. Aí é que muitas pessoas deixam a igreja. Porque aquele que é primeiro, que chegou primeiro, que era você, né, você vai ser o último. E o último que chegou na igreja, ele vai ter sede de aprender, saber o que é, vai ser discipulado. E aí ele vai estar pastoreando outras pessoas, e você teve toda a oportunidade de aprender todo o processo, todo lugar, as diretrizes que são. Então hoje você está sendo preparado para romper seus limites. Qual é o limite, o seu limite ou os limites que você precisa romper? Qual é? O que você precisa fazer? Esses homens mostraram que romperam. Quando a gente fala de cura, libertação, batalha espiritual, não é nossa, é a sua, é a minha cura. É a minha batalha espiritual, né? Eu preciso ver a minha batalha, a minha cura, eu preciso ver a minha libertação, o que eu preciso fazer? E aí sobre isso você vai trabalhando. Tem gente, crente ainda, que murmura demais, e a Bíblia fala sobre murmuração. Não pense que vai alcançar alguma coisa diante de Deus, porque quando você murmura da sua vida, só o Senhor pode mudar a sua vida, e só você pode reconhecer que Ele pode mudar a sua vida. Quando você reclama, você não quer nenhuma coisa nem outra. Quando você murmura, nenhuma coisa nem outra você quer. Mas você está colocando a culpa em Deus porque Ele não fez. Agora, e o livre-arbítrio? Você está onde você quer, porque você permitiu que estivesse nesse lugar. Quantas vezes que Deus chamou você desse lugar? Quantas vezes? Quantas vezes Deus deu oportunidade para você sair desse lugar, desse seu limite? Quantas vezes? Quantas vezes você foi confrontado por homens e mulheres que te amam e você achou que era rejeição? Quantas vezes? Quantas pessoas decidiram, assim, não vem cá, trabalha, e aí as pessoas colocaram você à frente para fazer um trabalho, não me envergonharam, quando na verdade a pessoa estava empoderando você? Quantas vezes? A gente fala, vem tocar e tudo, eu sou tímido, né, para tocar bateria, porque eu não toco bateria, eu aprendi por uma necessidade. Então hoje, quando não tem, eu não deixo baqueta parada. Se não tem, a Celinha fala assim, pastor, você pode? Eu falo assim, é o básico, tatum, tatum. Aí pode, vou ficar lá. Tem violão aqui, aprendi a tocar violão em 1900 não sei quanto, quando fui para o campo missionário. Toquei só um pouquinho. E aí acontece, é por uma necessidade. Hoje você pode romper, tem um lugar que tem arejado, ar-condicionado, que tem som, que você pode sentar aqui, ficar aqui, ninguém vai perturbar você, ninguém vai colocar, expulsar você, a não ser que tenha uma programação. Se você vem com decência e ordem, você vai aprender teclado, vai aprender violão, vai aprender baixo, aqui na casa do Senhor. Agora, sentado, filho, vendo novela e filme e série, não dá não. A Bíblia fala que o Senhor vai abençoar e te dar por posse aonde você colocar o pé, ou seja, tem que andar. E aonde você colocar a mão, Deus vai fazer prosperar. Parado, não dá.
tem que se movimentar. Então a gente precisa compreender isso, né? Romper os nossos limites. Nós fizemos uma reunião domingo passado, hoje nós temos meninas ali mexendo no som. Eu fiquei alegre por isso. O vídeo que a garotada fez aí, né, do meu aniversário, a fidelidade do Senhor, né? E o coração quebrantado. E aí eu falei que eles tinham se inspirado, fizeram e tudo. Aí alguém sempre, né, quando Deus trabalha, pastor, deixa eu falar uma coisa para o senhor, confessar um pecado. Eu falei, então tá. Não foi ideia nossa de criar o vídeo não, já foi pronto. A gente pegou a ideia. Então vocês são melhor do que eu estar falando, porque se vocês conseguiram ver o erro e aprimorar, vocês são fera demais, cara. E aí o que acontece? Olha só, quando as pessoas trabalham Bíblia no coração, é uma coisa diferente. Ó, pastor, a ideia não foi nossa, a gente falou, vou fazer o vídeo. A gente pegou, aí aplicou a nossa realidade e mudou toda a estrutura. Eu falei assim, vocês são fera demais. Porque pegar uma coisa ruim e deixar boa do jeito que foi a qualidade, sair no negocinho, rapaz, foi demais. Então veja só, tem capacidade. Agora, vamos romper ou vamos continuar aí? No mundo espiritual, na sua vida, com cura, libertação, batalha espiritual, vai romper ou vai continuar nessa miséria, tendo a vida abundante na mesa para comer? Vai continuar dessa forma? Aí é escolha, por isso que não pode se apagar o livre-arbítrio. Na mesa comem quem quer, quem anda direcionado para a mesa, puxa a cadeira e senta. A mesa está posta, mas você precisa se movimentar. Quer continuar pecando? Aí é uma coisa sua. Não vem com, foi o diabo que colocou, não. Todos nós, a Bíblia fala, temos tentação. A tentação é de forma humana, não é sobre-humana, é humana. A tentação, ela não é uma força sobrenatural, ela é humana. Você cai se você desejar, ou você cai se você planejou cair. Mas a Bíblia fala que o Senhor não permite, de forma nenhuma, uma tentação sobre-humana lá do céu. Não, é você que decide. Propina, é você que decide pegar. O diabo, vai lá, eu não quero. Não, é desejo seu pegar propina. É desejo. Então você precisa entender aquilo que é livre-arbítrio. Aplica na sua vida, filho. Eu não estou falando que você não pode estar cansado, não pode descansar. Eu estou falando que eu estou com a pastora Val preparando para tirar férias em julho. Isso é bom. Agora, o que você não pode é parar e falar assim, isso não dá para fazer, isso não dá para fazer. O Senhor nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não é para você ficar sentado lá, é para ajudar outras pessoas a se encontrarem. O que você vai fazer para ajudar essas pessoas? Quando é que você vai sentar para trabalhar essas questões da sua vida? Cura e libertação é você se identificar e falar assim, poxa, eu posso melhorar. E aí, como você vai melhorar? E aí você vai entrando nessa trajetória. Então, meu querido, veja quais são os limites que você precisa superar e supere. Amém? Em falar dos limites para a gente terminar e orar, a gente foi almoçar domingo, e aí estava com minha irmã, minha mãe está aí, minha mãe, a gente sentou para almoçar. E aí, a Aninha, minha neta, ela falou assim, vovó, deixa eu ver o YouTube no seu celular. E a gente tirou. E aí ela pegou o celular dela e falou assim, mas não tem, a mãe dela entregou, estou falando de limites, entregou, a garota apertou e falou assim, vou desligar aqui, senão a situação vai falar. Ela pegou o celular, apertou e falou assim, YouTube no celular de vovó. Instalado. Meu cunhado, o Lucas, que veio aí, falou assim, ele mexe com tecnologia, esse negócio, rapaz, eu estou vendo isso hoje. Aí eu falei assim, eu já estou repreendendo. Ela pegou, apertou um negocinho, gente, e instalou. E aí veio o coração, e você não sabe mexer em nada, você tem que aprender. Todo mundo entendeu? Uma criança daquela, ela não sabe nem para que funciona. A gente tem que se aprimorar. O que a gente pode fazer para melhorar? Quais são os seus limites? Você usa isso só para jogar? Você só usa isso aí para ver fofoca? Manda uma mensagem, curte a celebração, curte essas telhas, curta o Parque Royal, curta as mulheres, curta o Alto de Páscoa, curta o Dendê, curta o nossa comunhão que a gente fez lá, curta isso, leve para outras pessoas, é importante.
Uma criança falou assim, não, vou fazer isso. E aí você que poderia melhorar, não melhora a situação aí. Venha romper com esses limites. Deus tem dado um espírito para você de ousadia e intrepidez. Não é de covardia. Vá em frente. Feche os olhos, abaixe sua cabeça. Você precisa ter um crescimento em romper limites. Quais são os limites que você precisa romper? Intimidade com o Senhor. A gente está preparando para falar de cura e libertação. Tem gente que ora hoje, passou 5 minutinhos e já está xingando. Não pense que essa oração vai chegar ao Senhor. Eu não estou falando de novo convertido, eu estou falando de crente velho. E velho não estou falando de idade, estou falando de que tem 5 anos, 35 nasci na igreja. É isso. Pessoas que estão na igreja não mudaram a forma, fofocam e falam assim, não, mas está bem, quem é ruim mesmo é quem adulterou. Não tem isso. A Bíblia nos ensina que há pecado que é para a morte. Esse nem é para a gente rogar. Mas há pecado que você pode ajustar e trabalhar com o Senhor como intenção, livre-arbítrio que eu tenho, você tem, de não pecar. A pergunta é, o que você vai fazer? Vai deixar Deus alargar suas tendas? Você vai deixar Deus trabalhar em você para um novo nível, ou o próximo nível? Você vai deixar? Ou vai continuar com essa arrogância e prepotência? Você vai começar a plantar agora, para desfrutar depois, até mesmo no ministério. Ou você já quer o fruto agora? Você vai romper seus limites? Quais são os limites que você precisa romper? Para de dar desculpa. Se pelo menos você parar de mentir para o seu líder, o professor de escola ministerial, para o líder de célula porque você não participa, já é um bom caminho. Já é um bom caminho. Porque não veio no culto de quarta, domingo de manhã, domingo, já é um bom caminho. Enquanto você está orando, lá no nosso churrasco, na comunhão, teve uma pessoa que estava visitando, e ele falou assim, pastor, vou ser sincero com o senhor. Eu só vou domingo de manhã, se eu conseguir chegar, porque à noite tem o jogo do Flamengo, eu não vou não. Visitante, mas eu prefiro ouvir isso do que mentira. Quantas mentiras você já fez só para não vir na igreja? Quantas mentiras você contou só para não estar na celebração? Quantas mentiras você contou só para não participar do alto de Páscoa? Quantas mentiras você contou para não estar no Parque Royal? Quantas mentiras você contou para não estar no Dendê? Quantas mentiras você contou para não ir no campo missionário? Quantas mentiras você já contou para não estar em 164 horas de oração? Quantas mentiras você já contou para não estar no grupo de jejum, num grupo de oração? Quantas mentiras você já contou para não estar no culto das transformadas para transformar? Quantas mentiras você já contou como desculpa para não estar no meio dos homens, jovens, dos adolescentes? Quantas mentiras? É isso que a gente está falando, cura e libertação e batalha espiritual, é isso, é no seu mundo. Eu tenho o meu e você tem o seu. Paizinho, nós agradecemos por sua bondade e graça, que o Senhor continue falando, operando, ó Pai, nessa trajetória, ó Pai, aplicando fé em tudo aquilo que estamos aprendendo, que possamos ter a santidade, ó Pai, como meta, nessa busca pelo Senhor. Nos abençoe, Senhor, esses que estão aqui, os que estão nos ouvindo, e que sua graça abundante nos acompanhe, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, eu quero falar sobre dízimo e oferta, e você precisa estar num grupo, eu estou tentando às vezes colocar no grupo, e eu não subo sempre aqui em cima, né? Eu subo ou de manhã, ou outra vez à tarde, quando eles terminam. Então eu estou tentando tirar foto para você acompanhar. Então, quando você estiver saindo aqui, você vai entender porque a gente sempre falava de teto, sempre falava de teto. Você vai passar por aqui e você vai ver como o teto, parte que foi tirada, está enferrujado, danificado. E aí nós vamos passando para você. E aí, quando você curte um post desse nosso, pessoas que têm uma oferta, pessoas que foram aí agraciadas por um processo e tudo, falam, poxa, eu podia abençoar quem? Quando você põe um projeto desse, a pessoa, poxa, eu vou abençoar. Legal, uma telha, a gente pode dar um valor. Então a visão é essa. Tem gente que nem da igreja nem curte,
nem comenta e nem coloca para frente. Então, quando você vê isso, a pessoa de repente vem aqui para ver se a gente está colocando telha mesmo. E nesse, ele fica, aceita Jesus e é batizado. Agora, você precisa ter essa visão, mudar essa visão, né, de poder nos ajudar. Então, nós estamos colocando essa telha, já passamos algum valor, falei que não ia passar, mas os depósitos dos irmãos nos favoreceram. A Elaine, no mês passado, né, passou 2, essa semana eu passei mais 3, então já foram 5 mil. E o que vai acontecer mesmo para contar nas parcelas de 21 mil reais, 21 vezes, é na segunda ou terça-feira. Eu estou orando ao Senhor para que a gente tenha a metade desse valor. Então, você só precisa fazer uma coisa, usar esse dedo, né, ou usar o dedo direito, não sei se é esquerdo ou direito, ou você tem os dois, trabalha com os dois, como esse pessoal aí do texto. Curte. Fala, minha igreja. Não fala que a gente está fazendo, trabalhando. Então fala que de repente alguém vai te procurar e fala assim, olha, lá na igreja, a gente resolve isso. Então esse é o momento. Tem outra coisa que eu quero falar antes de você entregar o seu dízimo e oferta. Nós temos aí os casais, né, que estamos preparando aí para semana que vem. Né? Então a pastora Cris conseguiu o Nautilus. Então todo mundo que tem a namorada, noiva, marido, esposa, sabe que é difícil. Eu nunca mais consegui ir com a minha esposa num lugarzinho parado, não dá. Então nós conseguimos. E aí acontece um valor bem aquém do que a gente paga aí e parcelado em 3 vezes. Então é o momento que você tem, de repente, com a sua esposa, com o marido, né, com o filho, fala, pastor, você está falando dízimo por isso. Por quê, amados? É dinheiro. Só que a maquininha que nós temos, né, essa maquininha, ela conseguiu conversar com o proprietário, e o proprietário falou assim, olha que coisa bonita, se é para a sua igreja, eu deixo a minha maquininha com vocês. Isso é testemunho, amados. Isso é testemunho. Então, é a graça do Senhor nesse lugar. É uma forma de você participar, de ficar com a sua esposa, poxa, jantando, e ao mesmo tempo você investir no seu relacionamento. Então nós trabalhamos várias coisas. Quando a gente fala de Semana Vida Vitoriosa, a estrutura está sendo montada, também precisa de oferta. Né? A pastora Val faz essa comidinha aí, né? Junto com a Simone, a galera todinha aqui, você vai levar aquele potinho. Aquele dinheiro todinho paga, sabe o quê? Para não sair do cofre da igreja, o gás, que está quase 500 reais. Então, quando você compra, já reverte. Então, tudo isso é para a gente poder abençoar pessoas. Então, eu quero que você feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Quero agradecer a Deus, a você que está dizimando, ofertando, você que está distante, que está abençoando também a gente. Né? Eu quero agradecer a Deus por sua vida. Paizinho, nós agradecemos mais uma vez pela vida desses homens e mulheres, dessas famílias que têm abençoado esse lugar. E pedimos que da mesma proporção o Senhor venha abençoá-los, que o Senhor venha direcionar, que nada falte à sua mesa, ó Pai, que nada falte a esta família, Senhor. Abra as portas de emprego desses negócios, ó Pai, de contratos exponenciais, esses que são empresários, que o Senhor venha abençoá-los em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor. E pedimos que o Senhor continue fazendo com que os nossos corações sejam generosos, Senhor, para com o Senhor, que além de ser aquele Pai que cuida, ó Pai, daqueles que são chamados, o Senhor, ó Pai, provê tudo aquilo que nós precisamos. Que o Senhor continue nos abençoando, nos guardando, ó Pai, que o Senhor continue nos direcionando e que nessa casa não venha faltar, ó Pai, condições suficientes para fazermos tudo aquilo que é necessário nesta casa, para alcançarmos pessoas. Assim, oramos e agradecemos. E aquele que não pode, ó Pai, contribuir, ó Pai, por algum motivo, que o Senhor venha colocar a sua mão sobre ele, sobre ela, Senhor, e que ele possa entender que esse período, ó Pai, de deserto, de aflição, de sofrimento vai passar, e nós pedimos que o Senhor venha guardar todos esses que não pode, ó Pai, de alguma forma ofertar nem devolver aquilo que lhe pertence, como dízimo, Senhor, mas que ele seja agraciado, Senhor, ela, a família, seja agraciada por sua presença e por sua providência, o seu sustento. Assim oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém.